Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo número 15. Gênesis, capítulo número 15. Vamos ler até o versículo 18. Gênesis, capítulo 15, até o verso 18. Amém? A palavra de Deus nos diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, tua palavra está diante de nós mais uma vez nesse dia, e nós temos um grande privilégio, que é o privilégio de ouvir tua voz. Tua palavra nos foi deixada como um alimento sólido para a nossa vida, para nos alicerçar, para nos firmar, para mudar o nosso comportamento. Queremos aprender com a tua palavra, Pai. Por isso, Deus, ensina-nos esta noite. Fala ao nosso coração através do poder do Espírito Santo. Ministra ao nosso espírito aquilo que é da tua vontade, Senhor. Porque a tua palavra tem muito a falar conosco, tem muito a nos ensinar, para que o nosso comportamento possa mudar completamente ao ouvirmos a tua voz. E eu, Senhor, quero colocar minha vida em tuas mãos. Quero pedir tua graça, pedir tua misericórdia e a unção do Espírito Santo, sem a qual não posso ministrar a tua palavra. Que a tua unção esteja sobre mim, para que as barreiras possam cair. Pai, o teu povo possa entender a tua palavra e, uma vez entendida, ela possa ser praticada por cada um de nós. É a oração que eu faço junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a vida de Abraão é mencionada na Bíblia, no início do livro de Gênesis, como um homem de Deus que fez uma aliança com o Senhor. A Bíblia depois o chama de nosso pai na fé. A primeira vez que é mencionada essa justificação pela fé é aqui nesse texto em que a Bíblia diz que ele creu em Deus
e isso lhe foi imputado para a justiça, justiça através da fé. Por isso Abraão é o nosso pai na fé, o precursor, não é, de tudo aquilo que Deus queria fazer ao salvar o homem pela fé e não pelas suas obras. E a história mostra como foi a trajetória de Abraão e tudo aquilo que Deus tinha preparado para Abraão, não é? Transformar aquele homem numa grande nação, numa grande descendência. Muitas bênçãos tinham ainda para acontecer na vida desse homem, e por tudo isso que a palavra de Deus nos ensina sobre ele, eu posso crer, irmãos, que Abraão foi um homem de sucesso. E essa palavra sucesso é uma palavra que hoje anda muito na mente, nos corações de muita gente, não é? As pessoas normalmente querem ter sucesso, ou algumas chegam a querer fazer sucesso, né? Despontar, serem notórias, serem reconhecidas. E é verdade que um pouco de sucesso não faz mal a ninguém, não é? No bom sentido, porque o sucesso é ser bem-sucedido, é fazer alguma coisa e isso que eu faço realmente dar certo, ser produtivo, não é? Ser útil. Então esse é um sentido de sucesso. E esse sucesso que todos nós queremos, nem sempre vai ser o sucesso da fama, do talento, nem da sorte, porque não é isso que nós buscamos. O que nós queremos é ser bem-sucedidos diante do Senhor. E Abraão foi um homem bem-sucedido diante do Senhor. E de tudo que aconteceu na sua vida mostra como foi a sua caminhada de sucesso. Mas tudo isso se deve, irmãos, a alguns fatores. E é sobre esses fatores que eu queria conversar contigo essa noite, olhando para a palavra de Deus. Porque eu imagino que todos aqui desejam também ser bem-sucedidos, não é? Ou você deseja fracassar? Quer ser derrotado? Quer ser mal-sucedido? Quer que tudo dê errado? Não, você quer que as coisas deem certo. Você quer que as coisas melhorem. Você quer se envolver em projetos, esses projetos irem até o fim, né, irem adiante. Nós queremos esse sucesso, não é? Mas o sucesso na visão de Deus está sempre atrelado à obediência. Se você ler o Salmo número 1, o Salmo fala exatamente sobre isso. O Salmo diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem é esse homem que é bem sucedido? É um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, fala a Bíblia de um homem que obedece a Deus, que considera a palavra de Deus, que medita nela e que muda a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. É este que será bem-sucedido. Veja que no mundo as coisas não são assim. Hoje nós vemos muitas pessoas no mundo fazerem sucesso. Como o próprio mundo diz, elas estão bombando. Você já ouviu essa expressão, hein? A pessoa está bombando, né? Mas é uma bomba a vida dela, mas ela está bombando, né? Porque ela tem um sucesso, ela faz sucesso, ela fica na mídia, ela fica em evidência. Mas será que ela tem sucesso diante de Deus? Será que realmente esse sucesso é o que nós queremos, irmãos? Então, olhar para a vida de Abraão é olhar alguns exemplos, né, de alguém que foi bem-sucedido, mas na vida de alguém bem-sucedido também há uma promessa de Deus. Abraão foi alvo de uma promessa de Deus, de uma escolha de Deus. E eu creio que isso tem tudo a ver conosco. Como o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas fala que Abraão é o nosso pai na fé, o nosso precursor, eu creio que tem tudo a ver conosco, a vida de Abraão. Por quê? Porque nós podemos entender o que Deus fez na vida daquele homem, as promessas que foram feitas a ele. Eu também ouso dizer que há promessas de Deus também sobre a nossa vida. Sobre você que se converteu, se rendeu a Cristo, Deus tem uma promessa de vida eterna para você, tem ou não tem? Deus tem uma promessa de perdão dos seus pecados. Deus tem uma promessa de uma vida transformada, ser nova criatura, passado realmente, não é? Então tudo isso é promessa do Senhor. E Abraão foi um homem que viveu debaixo de promessas de Deus. A primeira promessa diz logo aqui o versículo 7, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança
esta terra. Havia uma terra prometida já a Abraão, lá atrás, muitos anos antes, até do povo de Israel aparecer. A terra já estava prometida a esse homem, não é? E também o versículo 5 fala de outra promessa. Conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes, e disse: será assim a tua posteridade. O que Deus está prometendo a ele? Uma herança, uma posteridade, uma descendência inumerável. É uma promessa de Deus, uma terra, uma descendência, tudo isso está sendo prometido. E o versículo 15, olha só, diz assim: e tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Agora Deus está prometendo a ele que ele vai morrer. É ou não é? Não é o que está escrito aí? Deus promete isso para você também, sabia? Há uma promessa de Deus, você vai morrer. E não adianta bater na madeira, não. É verdade. Há uma promessa, glória a Deus, né, disse Davi aqui. Por que não? Ora, a Bíblia não diz que para o crente morrer é lucro? Não, não é? E há uma promessa, todos nós vamos morrer. Mas o que importa não é a morte explicitamente, mas o que vai acontecer depois dela. E a maneira como vamos morrer, porque o texto aqui fala da maneira como Abrão iria morrer. E o versículo 15 diz que ele irá para os seus pais em paz. Irmãos, tão importante quanto viver em paz é morrer em paz. É ou não é, irmãos? Já pensou nisso? A gente quer muito viver em paz, né? Mas morrer em paz também é muito importante. E Abrão vai morrer em paz, diz a Bíblia, né? Promessa de Deus, e será sepultado em ditosa velhice. Uma promessa de longevidade para Abrão, que ele vai viver muito, vai ter uma velhice, mas vai ser uma velhice ditosa, vai ser uma velhice aproveitável, com qualidade. Não é isso que nós queremos, irmãos? Quem quer ficar velho aqui? Levanta a mão. Quem não quer ficar velho? Morre agora então, morre. Tem que ficar velho, né? Se não ficar velho, como é que vai ser? Vai morrer como? Vai morrer agora então. Ficar velho não é o problema, irmãos. O problema é ficar um velho chato. Não, não é? O problema é ficar um velho insuportável que ninguém aguenta, né? Um velho resmungão, um velho que não consegue, né, nem se limpar sozinho. Aí é o problema, não é verdade? Agora, ter uma ditosa velhice, que promessa maravilhosa, é ou não é, irmãos? Promessa de Deus maravilhosa essa, né? Você saber que você terá uma ditosa velhice, uma velhice produtiva, uma velhice bem vivida e bem morrida, né? Também em paz, partir desse mundo para a eternidade. Mas veja, são promessas que Deus fez a Abraão. E todas estas promessas se cumpriram. Por quê, irmãos? Porque as promessas de Deus nunca falham. Todas elas se cumprem. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Sobre a nossa vida, eu creio também nas promessas de Deus. Então, olhando para a vida de Abraão, eu acho que a gente pode aprender como viver de acordo com as promessas de Deus para nós. Como viver o sucesso na visão de Deus. Como viver esse ser bem-sucedido segundo a vontade de Deus. Porque tudo que Deus planejou para Abraão, tudo, exatamente tudo se cumpriu. E eu desejo que tudo que Deus planejou para mim venha também se cumprir. A única coisa que pode impedir um plano de Deus sobre a nossa vida, irmãos, somos nós mesmos. Porque Deus tem planos bons para nós, sabia disso? Não é o Senhor que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Deus tem bons planos, bons pensamentos para nós, mas às vezes a nossa reação não é condizente com aquilo que Deus planejou. Então, simplesmente, nós impedimos o agir de Deus na nossa vida. Então, eu queria olhar para a vida de Abraão essa noite para que a gente aprenda a viver este sucesso, de ter as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas, que elas realmente aconteçam e se cumpram. Mas para isso, irmãos, há também da nossa parte uma reação. E da parte de Abraão, Deus encontrou também as reações certas. Não adianta eu só dizer: Deus tem uma promessa para mim. Independente do que eu fizer, ela vai se cumprir. Não é bem assim que funciona. Porque nós podemos impedir a realização do plano de Deus. Que é isso, pastor? Que heresia? Não.
Você já viu a Bíblia dizer no Novo Testamento, lá a Timóteo, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos? Está escrito lá. Mas são todos salvos? Não. Por quê? Porque alguns não querem ser salvos. Então a vontade do homem, ela acaba esbarrando no propósito de Deus. Deixa de se cumprir aquilo que Deus planejou, que é salvar, porque a pessoa não quer ser salva. Então veja, Deus quer te abençoar, mas você não quer ser abençoado. Então não vai se cumprir. Não é algo automático, entende? Deus tem um plano bom, tem um pensamento bom a nosso respeito, mas nós somos barreira para aquilo que Deus quer fazer. Os nossos comportamentos, as nossas reações se tornam impeditivas para a ação de Deus. Então eu queria olhar contigo para a vida de Abraão e aprender como viver de acordo com a bênção de Deus. Como ser bem-sucedido, como ter uma vida de sucesso, segundo os planos que o Senhor realizou. E algumas características, algumas reações de Abraão vão mostrar isso para nós bem claramente. Não é à toa que Deus o escolheu, não é à toa que as promessas foram feitas, porque encontrou também Deus em Abraão algo diferente, um coração diferente. Porque de todas as pessoas que existiam na terra, Deus escolhe Abraão para tirá-lo da sua terra, da sua parentela, e faz essa promessa a ele. Será que foi um sorteio da Mega Sena? Não, irmãos, não é um sorteio, não, é um propósito. Mas encontra também esse propósito uma contrapartida na vida, na ação, na reação de Abraão. Então veja, Deus pode ter planos para você, pode ter propósitos para você, mas você tem que aprender a reagir também da maneira como Deus deseja. E aí olhar para um exemplo bíblico, como é a vida desse homem, pode nos ajudar. Veja, a primeira característica de Abraão que eu quero compartilhar contigo, que foi razão dele ser um homem abençoado e de sucesso, está no capítulo 13. Abra aí, Gênesis capítulo 13. Essa história de Abraão é bem conhecida, eu já preguei aqui algumas vezes sobre ela. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma, diz a palavra de Deus. Esse episódio, eu já comentei algumas vezes aqui, é bem interessante e mostra a característica marcante na vida de Abraão. Eles estão com um problema, ele e seu sobrinho Ló, porque a terra não cabia os dois, porque eles tinham muitos funcionários, muitas posses, muitos animais, e estava havendo uma disputa territorial entre os dois. Então Abraão, muito educadamente, sugere a Ló a escolha do caminho, a escolha do seu destino, né? E ele vai escolher, só que ele vai escolher unicamente baseado no que ele estava vendo. Versículo 10 mostra para nós qual foi o critério de Ló para a escolha. O critério de Ló foi olhar. Levantou Ló os olhos e viu aquela campina bonita, verdinha, bem verdejante, bem promissora, um lugar maravilhoso diante dos seus olhos. E ele disse: é para lá que eu vou. É ali que eu vou me dar bem. É ali que a minha vida vai melhorar. A escolha de Ló é completamente baseada naquilo que ele está vendo, pela cobiça dos seus olhos. Nem se preocupou com Abraão, né? Abraão é educado, deixa ele escolher primeiro e ele vai logo e escolhe o melhor pedaço, né? Bacana isso, né? Um bom exemplo a não ser seguido, né? Ele não liga nem para a gentileza e já vai pegar o melhor para ele. Mas melhor, segundo seus olhos. Uma lição para nós, irmãos. Nem sempre o que os nossos olhos acham melhor é o melhor para nós. Não escolha pelos olhos. Não use isto como critério para as suas escolhas, porque isto foi a causa da ruína de Ló. Diz a Bíblia que ele foi armando as suas tendas até onde? Sodoma. Sodoma era uma cidade bacana, né? Tão bacana que Deus teve que destruir ela, porque não tinha nada que prestava ali. Mas foi para lá que Ló foi.
Quando você escolhe pelos olhos, tem uma grande probabilidade de você ir parar em Sodoma. Como é que você escolhe namorado? Namorada? É pelos olhos? Olha, cuidado, você pode estar dando braço para o diabo, hein? Porque o diabo se veste de anjo de luz. Bonitão, igual Justin Bieber, né? Bonitão, a tremendo capeta, né? É ou não é? Não é assim que você escolhe? É pelos olhos? Mó furada. Ló foi para Sodoma e nem percebeu que estava indo para Sodoma, porque era tudo tão verdinho, era tudo tão bonito, era tudo tão saudável, mas era para Sodoma que ele estava indo. Agora, Abraão não escolhe assim. Primeiro, ele já abre mão da escolha. Veja por quê? Porque quem confia em Deus não tem que se preocupar de ser o primeiro a escolher. Entendeu? Quem confia em Deus não tem que disputar posição, porque sabe que aquilo que Deus preparou para você certamente acontecerá. Não sou eu que vou garantir com a minha esperteza a melhor posição para mim. É Deus que me colocará onde quer que Ele quer que eu vá. Então Abraão, ele já abre mão da escolha, mostrando o quê? Que ele não é uma pessoa precipitada. Agora, muitos de nós, Deus tem propósito, Deus tem plano, mas nós jogamos tudo fora. Por quê? Porque somos precipitados. Agimos igual Ló. Vamos escolher pelos olhos, pelo que é bonito, né, por padrões completamente diferentes dos padrões de Deus. Vamos guiar a nossa vida nessa direção sem o menor conhecimento e consentimento de Deus. Então, por precipitação, perdemos a bênção e a promessa de Deus. Mas Abraão não. Abraão prefere confiar em Deus, esperar em Deus e deixa Ló escolher. Ló, o problema está aí, pode escolher, porque eu não tenho medo de perder. Quem confia em Deus, está entendendo isso? Não tem medo de perder. Conhece, confia que Deus tem o controle da sua vida. Então eu não preciso sair correndo para tomar a frente de ninguém. Eu não preciso escolher a melhor parte para mim, porque a melhor parte Deus tem para mim, entende? Eu não preciso disputar nada com ninguém. Deus tem o controle da minha vida. Precipitação é o problema que Abraão não teve, mas é o problema que muitos de nós têm, e por isso não chegamos ao sucesso. Tudo que Ló queria era o sucesso, era botar as suas tendas naquela terra que daria muitos bens a ele, que seria muito fértil e proveitosa para o seu gado, para o seu rebanho, para as plantações. Ele só pensou no seu lucro. Qual foi o destino de Ló, irmão? Perdeu tudo. Querendo ganhar tudo, perdeu tudo. Por precipitação, por escolha errada. Abraão não teve esse problema. Por isso, a promessa de Deus se cumpriu na sua vida. Talvez tivesse promessa para Ló também. Veja comigo. Ló sai junto com Abraão. O chamado era de Abraão, mas Ló vai com ele. A promessa poderia se estender a Ló também, mas Ló escolhe mal, é precipitado, quase põe tudo a perder. Os bens, ele perdeu tudo em Sodoma. Tudo foi perdido, mas a sua vida ainda foi salva por misericórdia de Deus. Mas certamente os planos de Deus para Ló não se cumpriram como deveriam ter se cumprido, porque escolheu de maneira precipitada. Veja só a característica de Abraão, Gênesis capítulo 13 ainda, a partir do verso 14, olha como é diferente com ele. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, veja, depois que Ló foi para onde escolheu, o Senhor falou com Abraão. E o que o Senhor disse? Ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Você vê o contraste? Lá no versículo 10, a Bíblia diz que Ló levanta os olhos. No versículo 14, a Bíblia diz que é Deus que manda Abraão levantar os olhos. Abraão não levanta os olhos por conta própria. Ele levanta os olhos porque Deus mandou levantar os olhos. Isso quer dizer o seguinte, só olhe para onde Deus mandar você olhar. Amém? Você vai evitar muito problema agindo assim.
Não fique olhando para onde não tem que olhar. Só olhe para onde Deus mandar você olhar. Você vai evitar muitos problemas na sua vida. Abraão levanta os olhos, mas levanta porque Deus mandou. E Deus diz a ele, olha, levanta os olhos, eu vou te dar uma visão. Eu vou te dar uma visão espiritual. Você vai ter uma visão que vem de mim. Não vem de você mesmo, nem da sua vontade, mas vem do Senhor. Essa é a diferença entre você ter uma visão que é sua, a de Ló era dele. Ele olha, ele julga, ele acha melhor aquela terra, acha melhor aquela direção e ele vai. Mas Abrão não faz isso. Abrão tem também uma visão, mas a visão de Abrão é dada por Deus. A de Ló é dada por ele mesmo, por sua intuição, sei lá o que mais que ele usa. Mas tudo furado, irmão. Não vem com essa de intuição, não, que me dá até raiva, tá? Busca de Deus a direção. Não vem com essa de intuição que tudo vai dar errado. Tem gente que acha que tem muita visão, né? Já viu como tem gente que acha que tem visão? Não, eu tenho visão, eu sei o que é bom, comigo é assim, eu sei e tal. Quebra a cara, irmão. Quanta gente eu já vi quebrar a cara, porque foi crente que era o melhor, crente que era a melhor situação, que as circunstâncias eram as mais favoráveis, mas não buscou de Deus a direção, não buscou de Deus a visão, quebrou a cara igual Ló. Tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Humanamente falando, a escolha de Ló foi perfeita. Qual era a melhor terra? Era aquela mesma. Era melhor materialmente falando, mas espiritualmente aquilo era uma bomba relógio que estava quase explodindo. Foi só Ló ir para lá que o negócio estourou. Então veja, o que importa é receber de Deus a visão. O que importa é aguardar em Deus. O que deu sucesso a Abraão foi não ser precipitado e esperar em Deus a direção para a sua vida. Esperar em Deus a resposta, a ordem, a orientação, e não se meter a fazer as coisas por ele mesmo. Veja mais, versículo 17 do capítulo 13. Diz assim, levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei esta terra, disse Deus a Abraão. Percorrer a terra é a ordem de Deus a Abraão. Ele manda ele levantar os olhos, manda ele enxergar, fala assim, eu vou te dar isso tudo aqui. Mas você vai ter que percorrer essa terra. Irmãos, há um simbolismo aqui representado. Há pessoas, como eu disse aqui ainda há pouco, que imaginam que porque tem uma promessa de Deus, a promessa vai se cumprir e eu só preciso sentar ou deitar, é melhor ainda, na rede, né? E esperar as coisas caírem do céu. Não, porque Deus tem uma promessa para mim. Mas o que Deus diz a Abraão é simbólico. Deus diz para ele o seguinte, olha, você está vendo a terra? Agora percorre essa terra. Dá um passeio nessa terra. Há uma expressão que eu vou usar aqui, mas com receio, porque ela é mal interpretada. Tomar posse da bênção. Você já ouviu isso aí? Ou palhaçada, né, irmão? Mas, no sentido desse texto aqui, é exatamente isso que Deus está dizendo a Abraão. Percorre a terra, ela é tua, mas você tem que botar os pés nela, você tem que percorrê-la, você tem que sair do teu lugar, você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa. Veja, começa lá atrás, quando ele diz, sai da tua terra e da tua parentela, sai do teu lugar de conforto, sai da tua posição de conforto e vai, porque eu vou te abençoar. Ele primeiro obedece, e agora Deus dá a visão a ele e diz, percorre a terra, como quem diz, você precisa se levantar e colocar os pés para trabalhar, você precisa caminhar, não é esperar, eu estou te mostrando e eu vou te dar, mas você tem que botar os teus pezinhos para andar. Amém, irmão? Deus tem uma promessa de emprego para você? O que você acha? Emprego melhor? Você que está desempregado, tem uma promessa de emprego? Eu creio que tem. Você que está num emprego muito ruim, Deus tem uma promessa de emprego melhor? Tem. Mas você tem que botar o pezinho na rua. Amanhã, segunda-feira, é dia de correr atrás de currículo. É dia de correr atrás de anúncio de jornal. Entendeu como é que funciona? Não, vou deitar aqui, que Deus tem uma promessa. Vou acordar meio-dia amanhã. Porque, olha, o empregador vai bater na minha porta, ó, Deus mandou vir aqui te dar esse emprego. Para com isso, né?
Para de sonhar em encontro da carochinha. Não é assim que funciona. Deus não faz assim não, irmão. A gente fica muito impactado com esses testemunhos, mas muitas vezes é um testemunho, que o cara é um tremendo de um vagabundo e fica dando testemunho dizendo que foi Deus que fez as coisas para ele. Ou seja, Deus me poupou de fazer o que me cabe fazer. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Deus me abençoa, mas Ele me dá o que é impossível para mim. Para eu realizar, eu não consigo, então Deus me dá. Agora, o que eu posso fazer, quem tem que fazer sou eu. Deus abençoa, Ele abre a porta e ninguém pode fechar. Mas quem tem que caminhar até a porta sou eu, entendeu? Deus abre a porta, mas eu tenho que caminhar até a porta. Então ele fala para Abraão, Abraão percorre essa terra. É meio parecido com o que é dito a Josué. E é um versículo que tem gente que adora, né? Josué capítulo 1, verso 3, vamos ler? Josué capítulo 1, versículo 3. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha, isso aqui é um prato cheio, né? Na vida de gente que gosta de ensinar heresia. Olha, Deus prometeu, aonde você botar o pé, vai ser teu. Não me venha pisar na minha casa não, tá? A casa é minha. Não vai botar o pé no meu carro, não querendo para você, tá? Sai para lá. Mas é assim que as pessoas falam, né? Pensam, entendem. Não, Deus falou, então, eu vou botar o pé lá na mesa do meu chefe, amanhã no trabalho, esse lugar vai ser meu. Mas sai para lá, urucubaca evangélica, né? Eu, hein? Tá doido? Deus está ensinando isso? Você que é doido, né? Tem cabeça de macumbeiro e veio para a igreja. Continua o mesmo macumbeiro, só com a Bíblia debaixo do braço agora, rogando imprecações em nome de Deus. Não é isso que Deus está dizendo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou dar. Por que eu vou dar? Porque eu prometi a Moisés. Eu prometi a Abraão que essa terra vai ser de vocês. Mas vocês têm que ir lá botar o pé nela. A terra da qual Deus estava falando isso é Canaã. E Canaã está ocupada, não está vazia quando eles chegam lá. Eles têm que marchar contra Canaã, eles têm que lutar para tomar Canaã, têm que tirar o povo que está em Canaã, têm que fazer isso tudo. Ah, mas é promessa de sim, é promessa de Deus, mas fica você de braços cruzados para ver se vai acontecer. Não vai acontecer nada. Ah, eu vou botar o pé, é a mágica do pezinho, né? Vou botar o pé, vai ser meu, aí fica batendo o pé. Já viu gente que ora batendo o pé? E pá, pá, cada pá. Eu falo, meu Deus, me sinto na Espanha. Né? Caramba! Pá, debaixo do meu pé, diabo, pum, e chuta o diabo. Pá. Meu irmão, se não trabalhar, não adianta chutar, não adianta bater pé, porque não vai acontecer nada. É só mise-en-scène, entende? Não vai mudar nada. Deus está me ensinando a ir à luta, a percorrer a terra que Ele me prometeu, a colocar os meus pés, a trabalhar naquela terra. Aí sim ela será minha, porque a promessa de Deus se cumprirá sim, mas é com trabalho, é com esforço de cada um de nós que isso vai acontecer. Então Abraão se torna um exemplo também, e teve sucesso e as coisas deram certo, porque Deus falava e ele obedecia, gente. Deus manda olhar, ele olha, não manda olhar, ele não olha, manda escolher, ele escolhe, não manda, ele não faz, fica lá, manda andar, ele anda, manda sair da terra, ele sai. É por isso que as coisas aconteciam. Aí Abraão teve sorte, não teve sorte não, ele teve obediência que muita gente não quer ter, né? Veja o versículo 18 do mesmo texto, Gênesis 13. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Levantou ali um altar ao Senhor. O texto conclui assim: Ló escolhe Sodoma e vai para Sodoma. Abraão espera Deus orientar, Deus orienta, mostra, ele vai para onde Deus mandou e lá estabelece as suas tendas. Primeira providência de Abraão quando chega lá, erguer um altar para o Senhor. É por isso, irmãos, que ele é abençoado por Deus. Porque em tudo que ele faz, ele quer honrar ao Senhor. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver em 3 vezes a Bíblia afirmando que Abraão ergueu um altar ao Senhor. Sempre em momentos importantes da sua vida, sempre em momentos cruciais, ele ergue um altar ao Senhor. Por que, irmãos, ele edifica um altar?
porque ele quer, nesses momentos, estar no altar para invocar, para adorar, para honrar aquele que conduz a sua vida. Veja, ele é um homem abençoado. Ele é um homem que há promessas sobre a vida dele. As promessas se cumprem porque ele é um homem obediente, mas em todo tempo ele honra ao Senhor. Em todo tempo ele ergue um altar a Deus para invocar, para orar, para louvar, para adorar. É isso que faz diferença, irmãos. Queridos, fé é um homem de fé, Abraão, ninguém tem dúvidas, é o pai na fé. Mas fé sem oração, sem adoração, está um pouco incompleta, não é? Eu acho que a fé que nós temos nos leva a um reconhecimento de quem é Deus na nossa vida. Por isso a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, a fé leva Abraão a também adorar, leva Abraão a invocar o Senhor, a viver no altar de Deus. Eu posso dizer que Abraão tinha vida no altar do Senhor, porque todo momento importante da sua vida, toda conquista, ele quer logo honrar a Deus, ele quer logo estar no altar do Senhor. Então, irmãos, nosso lugar melhor para resolver nossas questões é no altar do Senhor. Se há uma bênção, vá para o altar agradecer, né? Se há um problema, vai para o altar clamar, vai para o altar chorar, buscar ao Senhor. Não precisa ser um altar construído como foi o de Abraão, porque hoje o altar de Deus é o teu coração. A Bíblia diz, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, você tem uma posição privilegiada em relação a Abraão. Você está mais perto de Deus do que estava Abraão, sabia disso? Abraão não tinha a intimidade que nós hoje podemos ter, porque Abraão ainda viveu num tempo anterior à graça de Deus. Hoje a graça nos dá acesso direto a Deus. Então o altar não precisa mais ser erguido, ele é dentro de nós. Mas aqui dentro de nós tem que ter um lugar para Deus, um lugar para adoração, um lugar para gratidão, um lugar para oração. Isso fazia parte constante na vida de Abraão. Por isso ele foi um homem de sucesso. Nunca terá sucesso aquele que ganha coisas, mas não entrega a Deus a honra que lhe é devida. Há muita gente hoje fazendo sucesso no mundo, né? Segundo os padrões do mundo, tem muita gente nas paradas de sucesso. Mas o que essas pessoas dão a Deus? Em gratidão, em retribuição, em adoração? Nada. Então, um homem de sucesso de verdade tem que ter na sua vida um altar para o Senhor. E mais uma vez, Abraão nos dá uma lição. Versículo 14 do capítulo 14 de Gênesis. Outra característica de Abraão que nós precisamos imitar se queremos ter sucesso. Gênesis 14, 14 diz assim: ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Veja a coragem de Abraão. Abraão era um homem de coragem. Ele ouviu falar que Ló, mais uma vez, estava enrascado, né? Ló agora está preso. E aí o que ele vai fazer? Vai reunir os seus homens e vai atrás para libertar o seu sobrinho. Ele estava pronto para lutar quando ele encontrava uma dificuldade. Será que nós somos assim, irmãos? Nós queremos sucesso, mas não temos coragem para lutar quando nos deparamos com uma dificuldade. Eu nunca vi um covarde ser uma pessoa de sucesso. Pessoas de sucesso são as pessoas corajosas. Corajoso não quer dizer que não tenha medo. Corajoso tem medo também. A diferença é que o corajoso supera o medo e vai. Entendeu? Ele vai e faz. Abraão ouviu a notícia ruim: meu sobrinho está preso. Pegou os 318, que agora é emprestado para as igrejas aí, né? Pegou os homens e pegaram, as igrejas roubaram os 318 de Abraão, né? E foram fazer campanha aí. Mas enquanto eles estavam com Abraão, eles foram usados por Abraão. Foram lá libertar Ló. Por quê? Coragem, determinação. Viu a dificuldade, viu o empecilho, mas não se acovardou.
não se acomodou. Podia dizer assim, deixa ele para lá, que se dane. Né? Foi escolher mal, agora ele que se lasca aí. Não é o que muita gente faz? Né? Eu não tenho nada com isso não, estou fora. Não, ele vê a dificuldade, mas ele tem coragem para mudar a situação. Ele não fica pensando que Ló é culpado, ele lá está merecendo estar preso lá, bem feito para ele, quem mandou? Não, ele vai atrás. Isso é característica de alguém abençoado. Isso é característica de alguém que tem sucesso na visão de Deus, irmãos. Coragem, ousadia, enfrentar os problemas. Eu nunca vi ninguém que foge dos problemas ter sucesso, irmãos. É muito fácil fugir. E a gente, às vezes, toma essa atitude covarde. O negócio está pegando fogo, eu saio pela tangente, né? Igual o capitão do navio, lá o navio está afundando, o cara foi o primeiro a pular do navio, né? Que maravilha, não é assim? Tem sucesso, cara desse? Não vai ter nunca, irmãos. Porque sucesso está ligado à coragem também. Veja, é Deus que dá, mas eu tenho que corresponder. Deus está procurando gente corajosa. Você lembra do texto lá de Gideão? Também que pegaram emprestado lá os 300 de Gideão, né? Outras igrejas pegaram também. Mas pensa bem, por que os 300 de Gideão? Porque os outros todos eram covardes, Deus mandou embora. Os outros todos eram relaxados, Deus mandou embora. Então você quer ser sucesso, aprenda a ser corajoso. Aprenda a enfrentar de frente os seus problemas. Aprenda a enfrentar a realidade, não se acovardar ou se esconder, porque os problemas não passam quando a gente se esconde. Os problemas só passam quando a gente enfrenta. E Abraão me dá essa lição também. Ainda no capítulo 14, no versículo 18, até o versículo 20, a Bíblia me dá outra característica dele. Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abrão, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o quê? O dízimo. Irmãos, Abrão deu o dízimo de tudo que ele ganhou naquela guerra para Melquisedeque. O que isso quer dizer e tem a ver com sucesso? Tem tudo a ver com sucesso. Nenhuma pessoa infiel terá sucesso. Nenhuma pessoa que não prioriza o reino de Deus terá sucesso. Veja, ninguém pediu para Abraão dar dízimo. Melquisedeque não fez campanha de prosperidade. Não fez as 7 semanas do propósito. Não fez a campanha, dê aqui, Abraão, porque Deus vai te abençoar. Melquisedeque não fez nada de Melquisedeque, pelo contrário, abençoou ele antes. E depois de abençoado é que ele decidiu entregar o dízimo a Melquisedeque. É assim que funciona com a gente. Você não dá dízimo para ser abençoado. É depois de ser abençoado que você dá dízimo. Entendeu? Mas a fidelidade é um componente essencial da vida daquele que quer ter sucesso. O infiel não terá sucesso, pode ter no mundo. Tem um monte de gente fazendo sucesso no mundo que não dá dízimo coisa nenhuma, não tem? Não tem? Quer nem saber de Deus. Mas é sucesso no mundo, é sucesso temporal, que um dia vai acabar, que um dia vai passar. Mas diante de Deus, quem obedece, quem é fiel, quem não é precipitado, né? Quem tem sempre um altar na sua vida, sempre será abençoado, sempre terá sucesso naquilo que realizar, porque ele resolve do seu próprio coração, sem ninguém pedir, dar o seu dízimo, da batalha, da vitória que ele teve. Por quê? Ele reconhece que quem lhe deu a vitória não foram os 318 valentes que ele levava, mas foi Deus que esteve com ele. Então ele, por gratidão a Deus, entrega a Melquisedeque, que estava ali representando Deus, o dízimo dos despojos daquela batalha. Ele entrega por gratidão, porque reconheceu que a sua vitória veio de Deus. Então, amados, quem realmente quer ter sucesso, precisa reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. Precisa reconhecer que cada conquista, cada vitória veio de Deus. E a Deus deve voltar a nossa gratidão. Seja ela em oferta, seja ela em dízimo, seja ela em amor, em envolvimento, em reconhecimento, em louvor, em adoração. Mas a Deus tem que voltar a nossa gratidão.
Porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado, Deus tem investido na nossa vida. E nós temos que voltar a Ele a nossa gratidão, espontaneamente, não porque tem alguém mandando, não porque tem alguém fazendo barganha e prometendo que você vai ganhar alguma coisa com isso, mas porque é grato a Deus. Assim Abraão também nos ensina a razão do seu sucesso. E por fim, eu quero ler contigo Gênesis capítulo 22, até o versículo número 12. Terminando a mensagem, mostrando nessa última característica a razão do sucesso de Abraão. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 12. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. A última prova de Abraão foi essa aqui, narrada pela Bíblia. Estar disposto a perder tudo para obedecer a Deus. Simples, né? Mas nem tanto quanto parece. Porque Isaque era uma das promessas, né? Na verdade, Isaque era o início do cumprimento da promessa. Porque lá em Gênesis 15, que a gente leu aqui no início, Deus disse que faria dele uma grande nação, uma grande descendência, e ele ainda se queixa, mas eu não tenho descendente, só tem Ebenezer aqui, meu servo. Não, Deus diz assim, pode deixar, vai acontecer. E acontece com Isaque, né? Isaque é a bênção, é o início da promessa que vai se cumprir na vida dele, não é? Só que, nesse momento, Deus pede a ele que entregue Isaque. É como quem pede o seguinte, abra mão da promessa. Concorda comigo? A promessa virá por Isaque, que dará descendência que será tão numerosa quanto o pó da terra. Mas agora Deus está dizendo, me entregue Isaque. Acabou a promessa, acabou a descendência. Então, irmãos, qual foi a reação de Abraão? Abraão simplesmente acreditou que era melhor obedecer. Obedecer é melhor do que a própria promessa. Essa é a grande lição da vida de Abraão. Eu comecei o texto dizendo para você o que é ter sucesso na visão de Deus. E sucesso nem sempre é o que a gente imagina. Mas, no final, a Bíblia mostra para nós que obedecer é melhor do que a própria promessa. Obedecer é o verdadeiro sucesso. É melhor do que fazer sucesso. É obedecer. Porque obedecer garante o verdadeiro sucesso. E Abraão, sem pestanejar, levou o seu filho, subindo aquele monte,
o garoto perguntando, aquele clima esquisito, e ele deita o garoto, amarra o garoto, e lá vai cutelar o garoto, quando escuta a voz do Senhor, dizendo: Abraão, pode parar. Porque agora Abraão sabe que ele realmente confia no Senhor, que ele realmente acredita na promessa de Deus e está disposto a obedecer, independente das consequências. Então, se você quer sucesso, aprenda com esses exemplos simples da Bíblia, irmãos, mas que estão aqui para o nosso ensino. Para isso é a palavra de Deus, para nos ensinar a agir, para ensinar o que nós devemos fazer, as escolhas que a gente tem pela frente. Como é que você vai escolher agora? Como Abraão ou como Ló? Qual vai ser o teu relacionamento com Deus depois de tudo que ouviu? Vai ser um relacionamento egoísta, preguiçoso? Ou vai ser aquele que vai à luta, que trabalha, que faz, que é corajoso? E na hora de escolher, obedecer, qual vai ser a tua escolha? Se apegar aos bens, se apegar aos presentes e às bênçãos, ou se apegar ao abençoador? Obedecer ou não obedecer? Essa é a maior questão para o nosso sucesso. Então, que você tenha sucesso na visão de Deus, escolhendo sempre obedecer ao Senhor, independente do que acontecer, acreditando que o teu destino, o teu futuro está nas mãos de Deus. Valeu a pena ou não Abraão obedecer ao Senhor? Valeu a pena, porque Isaac não morreu, pelo contrário, a descendência foi dada a ele, e ela se estendeu até nós. Hoje a Bíblia diz: somos nós descendentes de Abraão, segundo a fé. Valeu a pena servir a Deus como Abraão serviu, valeu a pena ser obediente, embora nem entendendo direito a ordem. Ele não entendeu, mas Deus mandou, Deus vai fazer. Deus proverá, como ele falou, Deus proverá o cordeiro. É assim que nós temos que agir, irmãos. Isso é fé, e é isso que traz sucesso e realização. Guarda o teu coração, amém? E viva assim na presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Você foi escolhido por Deus, então viva debaixo da bênção. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, Bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra e diz bom e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é o vencedor. Vamos orar. Queria orar com você essa noite. Esse hino diz: nada vai frustrar os planos do Senhor. A única coisa, eu repito, que pode frustrar esses planos é a tua atitude, é a tua maneira de agir, de pensar, de reagir diante das promessas de Deus para a sua vida. Melhor é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Tenha o custo que tiver, o caminho da obediência é vitória garantida. Amém? Creia nisso. Ore a Deus junto comigo agora. Fale para Deus agora das promessas que Ele tem para a tua vida, e que você quer que elas se cumpram, e que você quer colaborar com o cumprimento delas, que você quer mudar a sua vida. Pai, nós estamos aqui essa noite, ouvindo a Tua palavra,
recebendo a Tua direção. Queremos, Pai, mudar as nossas atitudes. Queremos ter atitudes como as de Abraão, Pai. Queremos imitar o nosso pai na fé, chamado Abraão, para vivermos debaixo da Tua bênção, para que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas, Pai. Nos ensina a escolher melhor, nos ensina a ter coragem, ó Deus, nos ensina a priorizar a Tua obra, nos ensina a gratidão, Senhor, nos ensina a ter um altar para Ti nos nossos corações e principalmente nos ensina a obedecer, custe o que custar, Pai, para que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um dos Teus filhos. Pai, abençoa meus irmãos essa noite, abençoa, Pai, as famílias aqui da igreja. Senhor, em nome de Jesus, toca nos corações, produz obediência nos Teus filhos, para que venha o sucesso de acordo com a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito e uma visão. Nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Tem vencedor aqui essa noite? Você é um vencedor? Então, haja como um vencedor. Amém? Se você é um vencedor, atue como um vencedor. Escolha como um vencedor. Reaja como um vencedor. É assim que deve ser a nossa vida, coerente com a nossa fé. Amém?